E aí, bom, hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre meritocracia. Qual é a minha visão sobre meritocracia? Logicamente, não é uma visão rasa, embora seja a minha opinião ela foi construída, foi moldada de acordo com diferentes experiências ao longo do tempo, logicamente também com influências de leitura, da história do nosso país, já que nós temos a nossa construção da sociedade de forma diferente de outros lugares. Então, tudo isso eu levei sempre em consideração, né? E como eu disse, também as minhas experiências, porque eu tenho uma visão de meritocracia dentro do mercado de trabalho, eu tenho uma visão de meritocracia como prestador de serviço e tenho uma visão de meritocracia em relação a empreender, né? Porque eu trabalho como CLT, eu faço prestação de serviços e sou empreendedor, entendeu? Um pequeno empreendedor, mas ainda assim um empreendedor. Então, eu tenho visões diferentes em relação aos âmbitos, né? Então, no decorrer do tempo, eu fui desenvolvendo uma opinião, foi se moldando e foi tendo ramificações. Então, é muito importante eu frisar isso. Então, vamos lá. Qual que é a minha visão sobre meritocracia? Em relação ao mercado de trabalho, eu não acredito tanto em meritocracia. Se fosse para ter uma crença, vamos chamar de crença de efetividade, do quanto a meritocracia funciona no mercado de trabalho, de 0 a 100, eu diria que é uns 20%, 15%, em torno disso aí. E aí vocês devem estar se perguntando por quê, principalmente se você é mais jovem e ainda não adentrou o mercado de trabalho. Mas enfim, por que eu tenho essa visão? Tanto na primeira empresa que eu trabalhei, quanto na segunda empresa, não eram os melhores que eram promovidos na sua grande maioria, em sua grande maioria. Eram geralmente os bajuladores do chefe, isso tanto na empresa antiga, que eu trabalhei antes, quanto na empresa atual, tá? No meu trabalho atual. Então tem que ser sincero, tem que ser honesto em relação a isso, porque senão eu não vou estar transmitindo uma opinião verdadeira para vocês, eu não vou estar mostrando os fatos. Mas enfim. Então, geralmente, quem eu vi ser promovido não era o melhor funcionário, não era o com maior conhecimento técnico, não era o mais capacitado. Geralmente era por causa de indicação, porque era um bajulador dos chefes, porque tinha alguma amizade com a chefia, né? Tinha algum parente que já trabalhou ali que ainda tinha influência, tanto na antiga empresa quanto na empresa atual. Na antiga empresa era menos comparado com a atual, mas ainda assim esse tipo de coisa era predominante. Então, eu vi diversas injustiças acontecerem. Inclusive, na empresa atual, eu fui uma das pessoas que aconteceram várias injustiças, tá? Então, no mercado de trabalho, a meritocracia, a verdade tem que ser dita. A meritocracia ela é quase inexistente. Você pode estudar, você pode se capacitar. Quando eu falo estudar, eu não falo você ir lá, seguir o roteiro certinho e conseguir o diploma. Eu falo sobre estudar de fato. Você saber colocar aquele conhecimento em aplicação prática. Você conseguir realizar aquilo que você aprendeu em teoria, tá? Aprendeu ali na teoria, você pega e transforma aquilo em prática, entendeu? Então eu falo sobre isso. E mesmo assim, a pessoa que domina a teoria e consegue colocar em prática, essa pessoa sofre injustiça no mercado de trabalho. Inclusive,
isso também acontece muito dentro do âmbito público. Então vocês podem observar que não é à toa que o Brasil ele é uma bagunça. Tudo no Brasil é uma bagunça. Dificilmente você encontra algo que é com excelência. Ou é ruim, ou é mais ou menos. Então é difícil você encontrar algo que é feito com excelência. Parece que é algo entranhado, algo cultural do nosso país. A gente acha as exceções, tem muito orgulho das exceções, mas a regra, lamentavelmente, é ou é ruim ou é mais ou menos. Né? Aquilo que a gente é popularmente dito de meia boca. Então, não é à toa que a gente se encontra em uma situação deplorável. Que muitas vezes a pessoa que ela é mais capacitada, ou ela desanima e passa a fazer um trabalho mais ou menos também, e aí cai os resultados de áreas de empresa, de áreas de setor público, né? Porque a pessoa, ela desanima, ela pensa assim no final do mês, o meu salário vai ser a mesma coisa, se eu vou ganhar o mesmo salário ou se a diferença vai ser pouca para aquela pessoa que trabalha menos, para que eu vou me dedicar tanto? Eu vou cumprir com o combinado, não vou fazer nada mais, não vou usar aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, que eu fui atrás para me capacitar, porque este local não merece. E é isso. Este passa a ser o pensamento do funcionário. Este passa a ser o pensamento do funcionário. Quem atua aí no mercado de trabalho sabe. Então, meritocracia no mercado de trabalho é quase escasso, tá? Pode ser que apareça alguém que foi a exceção, mas é como eu disse, nós estamos falando da regra, não da exceção. Aqui no canal, nos podcasts, eu sempre friso isso. A gente, na maioria das vezes, fala sobre a regra. A exceção é uma variação pequena, é uma porcentagem pequena, não é predominante. Então a gente dá sempre preferência para falar sobre aquilo que é predominante, certo? Por isso que o nome do canal é Vamos Falar sobre o Cotidiano. A gente fala sobre situações cotidianas que muitas vezes são pouco abordadas, mas que estão ali, acontecem, enfim. Então, continuando, o mercado de trabalho, lamentavelmente, na minha concepção, meritocracia ali de 0 a 100%, 15% até uns 20% ali, talvez até menos do que 15%. Raramente, pouquíssimas vezes eu vi pessoas conseguirem promoção, conseguirem oportunidade por mérito, conhecimento, eficiência, eficácia ou efetividade. Raramente. E pelas histórias que eu escuto de pessoas de outros estados, de outros lugares, parece que é algo endêmico aí do Brasil, certo? E aí, eu tenho a minha visão de meritocracia em relação à prestação de serviço e empreendedorismo. Eu vou colocar os dois juntos ali na mesma prateleira, porque para abordar um assunto que é a meritocracia, certo? Então vou colocar os dois juntos. No caso da prestação de serviço e empreender, eu acredito que existe de 0 a 100 uns 70%, 60%, 70% de meritocracia. Por quê? Por mais que seja difícil, quando você começa, quando você dá o primeiro passo, você se torna disciplinado naquilo que você está fazendo, que você se dedica, você começa a ter resultado. Ou seja, depende muito de você. Logicamente que não é 100% de você, porque existe uma situação complicada, né? A gente vive em um lugar que é difícil, que tem uma volatilidade muito grande, certo? Então, a gente sabe que não é 100% também não. Acreditar que 100% depende de você é a mesma coisa, talvez, que crer em um conto de fada, né? Que acreditar
em arco-íris, unicórnios e um mundo todo coloridinho. As coisas não são bem assim também, na minha concepção, claro. Entretanto, quando a gente para analisar, ainda assim, a meritocracia, ela é muito mais latente quando você trabalha por conta própria, quando você decide seguir o seu rumo e você toma uma decisão de algo que depende mais de você do que dos outros, tá? Então, por exemplo, você vai prestar serviço, eu falo isso por conta própria. Você vai prestar serviço, você vai melhorando naquilo que você faz. Então você vai se tornando mais requisitado. Você vai agregando um valor maior, você vai poder cobrar o preço que você quer, porque você está gerando um valor maior e as pessoas procuram um bom profissional para fazer aquilo, né? Aquela tarefa que você aprendeu, que você desempenha bem. Porque principalmente no Brasil, a gente tem muitos comentários, falta o pedreiro, falta eletricista, falta não sei o quê. Na verdade não faltam bons profissionais. O Brasil tá cheio de profissional, tá cheio de mão de obra jovem por décadas. Então isso daí não falta não, falta bons profissionais. Então se você se desenvolve a realizar determinadas tarefas, você cria habilidade, você é uma pessoa preocupada com eficiência e qualidade, você está acima da maioria. Então, pode ter certeza que, na maioria das vezes, você será requisitado. E aí é onde que entra a meritocracia. Você vai começar, você vai enfrentar os desafios, você vai se esforçar, vai evoluir, vai estar sempre se aprimorando e aí aumenta os seus resultados. Embora não dependa 100% de você e existam outros fatores externos que podem te atrapalhar, ainda assim depende mais de você do que dentro do mercado de trabalho formal, da CLT, né? O empreendedorismo, e aqui falando do empreendedorismo e falando da prestação de serviço. Se você abre um negócio e você presta serviço com excelência, ou você vende um produto e você vende um produto demonstrando importância, carinho com o cliente, mostrando esforço, dedicação, né? Você não age de má fé, você age com uma ética exímia, uma ética imprescindível, com caráter, obviamente você, na maioria das vezes, será procurado. Você será procurado. Então, novamente, a meritocracia ali, a porcentagem, quando a gente para medir, ela é maior. Ela é maior. Os seus resultados vai depender do seu esforço, da sua disciplina. Diferente da CLT, do mercado de trabalho formal, que infelizmente você vai entrar ali e você vai se esforçar e no final do mês o salário é o mesmo do restante da galera e na hora que você vai ver, você tá mais cansado, você acaba com a sua saúde mais rápido, porque infelizmente aqui é difícil reconhecer o esforço. As pessoas têm dificuldade de reconhecer o esforço. Principalmente agora com essas questões de isonomia salarial que o sindicato impõe. Que isso daí é prejudicial, na verdade, porque o sindicato ele parece que não sabe como que as coisas funcionam ali dentro. Isonomia salarial, não, porque todo mundo tem que igualar o salário de todo mundo. O negócio vai virar uma bagunça, né? Porque é frustrante o cara que não se esforça, o cara que é um preguiçoso e muitas vezes ele ainda te atrapalha. Ouvir que esse cara merece isonomia salarial. Parece que empresa, o negócio é casa de doação. E é incrível, porque às vezes, dependendo de quem você conversa, as pessoas pensam, não, mas tá defendendo o empresário. Não, de forma nenhuma. Mas o adulto, né? A pessoa com maturidade, a pessoa que é boa de trabalho, não tô falando daquela que se mata de trabalhar, tô falando daquela que
é boa de trabalho, que tem um bom desempenho, que respeita os colegas, essa pessoa, o que ela mais quer é uma pessoa capacitada trabalhando do lado dela. É extremamente estressante você trabalhar do lado de uma pessoa incompetente. Chega a ser melhor, muitas vezes, trabalhar sozinho, fazendo o posto de duas pessoas, do que trabalhar do lado de uma pessoa incompetente. Então, isonomia salarial é frustrante você saber que você se esforça muito ou que você desempenha um bom trabalho, porque desempenhar um bom trabalho no Brasil você já está acima da maioria. Então, assim, é frustrante você desempenhar um bom trabalho e você saber que a pessoa que não se esforça vai ganhar a mesma coisa do que você. Assim, fica difícil valorizar os bons funcionários também por razões de outras entidades interferirem dessa forma, certo? Porque a cobrança deveria ser: os bons funcionários estão sendo valorizados, né? Porque esse negócio de isonomia também é palhaçada, porque nem todo mundo se esforça, nem todo mundo entrega um bom resultado, comprometimento. Então desanda, então o negócio desanda, entendeu? Então essa é a questão. Quando a gente vai falar sobre meritocracia, quando a gente vai analisar a meritocracia, vocês repararam que tem várias coisas por trás? Então eu acredito que ela não deve ser medida de uma maneira simplista, de uma maneira fácil. Não, tem, não tem. Não, existem os graus de meritocracia, os níveis, os setores que valorizam mais, os outros que valorizam menos. Existem outras questões, outras vertentes por trás. É uma série de fatores, certo? Então é isso. Muito obrigado para quem ouviu até aqui. Eu peço que, se vocês se sentirem confortáveis, quiserem comentar, deixem um comentário de vocês, expressem a opinião de vocês. De repente, tem alguma situação, alguma experiência que vai ser contributiva, que vai agregar. Então, se você se sentir confortável, comente aí, tá bom? Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima.